A situação de Tite do Flamengo não é boa. Constantemente o técnico vem sendo criticado pelas fracas atuações do time, tanto dentro quanto fora de casa. E óbvio, porque quando você pega o time do Flamengo, o quanto já foi gasto, o quanto que tem de estrelas, principalmente no futebol brasileiro, você olha esse time e fala, esse time tem que jogar bem tanto dentro quanto fora de casa. Só que isso não vem acontecendo. Porém, o Flamengo está em frente em 3 competições. E mesmo assim, será que o Tite merece tantas críticas? Será que o Flamengo joga tão mal quanto as pessoas dizem? Vamos falar tudo aqui nesse vídeo e vamos falar também sobre como, mesmo com todas essas críticas, mesmo com toda essa situação, no final do ano, o torcedor do Flamengo pode sim sorrir com o Tite. Vamos falar tudo aqui nesse vídeo. Quando você pega o estilo e o jeito do torcedor do Flamengo, você vê que é um torcedor que preza por um time que jogue bem. Não é aquele torcedor de um time que aceita que o técnico molde os times conforme as suas convicções. Como, por exemplo, o torcedor do Palmeiras passou a aceitar Abel Ferreira, mesmo se defendendo, horas atacando. Isso desde 2020 para cá. Não é o que acontece com o torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo, ele é um torcedor que quer que o time sempre se imponha. Um time que tenha posse, um time que ataque, um time que sufoque seus adversários. Isso ficou muito convicto de 2019 para cá. É óbvio, quando você pega o time do Jorge Jesus, um time que tinha posse, um time que sufocava o adversário, isso fica no torcedor. Por quê? Porque foi o ápice do time nesse século e um dos maiores de todos os tempos. Porém, quando você pega essas características do torcedor do Flamengo, o jeito que ele torce, o jeito como ele cobra o seu time, e você tem de encontro uma figura como um técnico que não é conhecido por ser um técnico muito ofensivo, ele realmente é conhecido como um técnico que ajeita o time primeiro defensivamente para depois ajeitar o ataque, você vê que tem uma predisposição a ter críticas sobre esse trabalho. Então o Tite ele chega no Flamengo com uma pecha ainda de um Tite como um cara retranqueiro. Apesar de que nos últimos anos o Tite não vem apresentando ser um técnico retranqueiro. Ele é um técnico que arruma a defesa, mas que tem um ataque. O Brasil sob o comando do Tite foi o melhor ataque das eliminatórias em todos os momentos que ele foi, nas duas. Em todos os jogos o Brasil sofria pouquíssimos gols ou quase não sofria. Então o Brasil ele era um time que produzia muito e sofria pouco do seu adversário. O chamado equilíbrio, né? O equilíbrio ideal que o torcedor sempre busca. Só que o problema do Tite foi ter baixas atuações em Copa do Mundo. Porém, claramente que se há um campeonato de pontos corridos, o Brasil teria um resultado muito melhor com ele. Então, quando você compra esse pacote, você acaba sendo que aceitado. O Tite, de fato, ele é um técnico um pouco mais aceitado pelos jornalistas, pela mídia em si, por conta das suas atuações nos pontos corridos e o que ele já ganhou. Afinal, ele é o último técnico brasileiro campeão mundial com um clube. Então você vê que tem uma carga de respeito, você vê que ao longo desses anos ele tentou mudar seu trabalho. O Corinthians de 2015 era um time ofensivo, o Brasil de 2017 era um time ofensivo, e não mais aquele Corinthians de 2012, onde tinha 2 linhas de 4 e se defendia muito, e que ganhava praticamente por uma bola, apesar de ter um bom ataque. Você vê que ele vem mudando isso. Só que quando chega no Flamengo, o perfil, como é um pouco mais imediatista, e você vê que tem um elenco dentro do Brasil sendo uma seleção, você vê que cobram-se resultados mais rápidos. E ele não conseguiu isso no seu primeiro momento ali, porque ele assume o time do Flamengo com uma chuva de críticas e uma chuva de decepções devido ao time que não estava sendo bem gerido por Vitor Pereira. Caiu em todas as competições, foi eliminado de primeira fase do Mundial de Clubes, se tornou uma verdadeira frustração para o torcedor. Então, por mais que o Tite é conhecido publicamente como um técnico mais defensivo, o torcedor do Flamengo, os jornalistas, começaram a analisar um pouco por conta da experiência que ele tinha com a seleção brasileira. Afinal, tendo uma boa experiência, principalmente em pontos corridos, com jogadores de alto nível, ele pode trazer aqui para o elenco do brasileiro, com os jogadores que o Flamengo tem, tendo uma bagagem. Só que ele começa sofrendo muitos gols, ele não consegue fazer gol, ele não consegue trazer o time para aquilo que o torcedor esperava. Só que você tem uma diretoria que cumpre o trabalho do Tite. Marcos Braz e Rodolfo Landim começaram a falar, não, ele vai ser o nosso técnico, mesmo com críticas que já aconteceram no ano passado.
E aí você vê que tem um Flamengo no início do ano que praticamente só sofreu um gol no Campeonato Carioca. É claro que quando você pega a atuação do Campeonato Carioca e você compara com os níveis de enfrentamento que ele terá no Campeonato Brasileiro, você vê que já é uma coisa mais diferente. Você vê que não se pode ter comparações de estaduais com campeonatos nacionais. A gente já tá cansado de ver isso. Então, porém, você vê que o Tite ele conseguia dar uma luz no fim do túnel para o torcedor do Flamengo. Será que ele arranjou o equilíbrio ideal? Só que, no início do ano, eu mesmo gravei um vídeo no meu canal, onde eu falo que o maior problema do Flamengo não é a ofensividade, e sim a defesa. E que se o Tite não arrumasse a defesa, o Flamengo não ganharia nenhum título esse ano. E ele ganhou o Campeonato Carioca justamente ajustando a defesa, porque ofensivamente o Flamengo vai marcar gol. O Flamengo quase marca gol em todos os jogos. Se você pegar as estatísticas, dificilmente o Flamengo sai de um jogo sem marcar. Mesmo com o time em reserva, é um time muito bom. Porém, você vê que o Flamengo ele perde o seu poder defensivo do início do ano quando ele enfrenta adversários de maior escalão, e onde a defesa é mais testada. Então o Flamengo ele passa a sofrer muitos gols. E aí, sofrendo muitos gols, você não tem maior confiança dos jogadores, você já tem um preciosismo maior de poder marcar para sempre estar à frente do placar. Então você vê que o trabalho do Tite começa a ficar minado durante o ano, como ele não consegue arranjar esse equilíbrio que ele tanto preza. Porque se ele é conhecido como um técnico defensivo, por que o time está sofrendo tantos gols? E aí você tem 2 pontos. Você começa a analisar que, o trabalho do técnico não está sendo com tanta excelência por conta do calendário que ele sempre está falando, porém quando você pega, por exemplo, o desempenho do Fortaleza, que tem muito mais jogos que o Flamengo no ano, consegue ser um time que jogue melhor, por exemplo, que está à frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro, e aí você começa a pesar na balança. Só que, por outro lado, quando o Tite ele fala que tá faltando mais espaço livre para poder jogar, e aí você pega com a quantidade de lesões que o elenco do Flamengo vem apresentando, aí você começa a ter um ponto. Porque você pega o super time do Flamengo e você tem Pedro, Gabigol, você já teve o Bruno Henrique que voltou agora, você tem o Cebolinha que tá fora da temporada, Vinha, agora o De La Cruz, você começa a ver que, caramba, por mais que eu tenha um ótimo time, por mais que eu tenha um time estrelado, a base daquele time está completamente machucada. Então eu não consigo dar sequência. Toda hora eu preciso ficar mesclando, toda hora eu preciso ficar colocando 4, 5 jogadores. E isso é verdade, por mais que você tenha um time muito bom, você falta dar sequência para aqueles jogadores atingirem um certo entrosamento. Então você vê que tem jogadores que entram um pouco desconexos, como é o caso, por exemplo, do Carlinhos. Carlinhos ele entra e muitos jornalistas falam que ele é um a menos no jogo. Por quê? Porque falta entrosamento, falta maior entendimento. Você tá acostumado a jogar com o Pedro, que é um cara que tem uma qualidade maior, que tem uma quantidade de pivô, uma visão melhor para ajudar os seus companheiros, e o Carlinhos não consegue aproveitar. Mas isso falta sequência para ter um time. E a gente sabe que o Flamengo completo, com os 11 titulares, ele é aquele Flamengo que tem uma atuação parecida com aquele que ele teve contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Um time que consegue amassar, um time que consegue ter posse, um time que consegue sufocar o adversário, como fez contra o Palmeiras. Isso não vem acontecendo muito por conta das suas lesões. E aí você vai atribuir as lesões ao calendário, como é o Tite que está falando, ao departamento médico que não consegue recuperar seus jogadores. Isso é um ponto que está ao favor do técnico. Só que, mesmo assim, o Flamengo ele está vivo em 3 competições. Ele está vivo tanto na Copa do Brasil, quanto no Brasileiro, quanto na Libertadores. E você vê que mesmo passando aos trancos e barrancos, mesmo você vendo que o Flamengo esporadicamente, a conta-gotas, consegue fazer boas partidas, ao ponto dele valer a pena aquele investimento que ele fez, ele se provar, você vê que ele tá avançando nas competições. Ele já venceu o Bahia no jogo de ida da Copa do Brasil, ele suportou a pressão da altitude contra o The Strong, ou contra o Bolívar, ele suportou contra o Palmeiras na Copa do Brasil, então você vê que ele tá avançando, que ele não tá deixando descolar o Fortaleza ou o Botafogo, ele tá ali 3 pontos. Então, no final das contas, o Flamengo tendo 3 competições, ele pode se manter vivo em uma delas. É um fato que também, na minha opinião, o Flamengo vai chegar a um ponto que ele vai cortar uma delas, e pra mim vai cortar o Campeonato Brasileiro, porque ele tem feito isso conforme os anos estão passando.
Só que, quando você tá em 3 competições, você vê que tem chance de ganhar pelo menos 2, como ele tem, de ganhar, por exemplo, a Libertadores e a própria Copa do Brasil, o torcedor já vai começando a ficar de uma forma diferente. Por quê? Porque o ano tá passando, tá chegando no final do ano, você vai trazer um técnico, até ele se acostumar, até ele poder fazer o time jogar, até ele entrosar, e detalhe, voltando ao ponto dos jogadores machucados, você vê que pode não dar tempo. Você vê que pode faltar com que o Flamengo ele tenha aquele gás final para conseguir ganhar título. Então é mais fácil você manter um técnico. E principalmente por conta de ano de eleição, o Landim vai deixar e vai bancar o Tite até o final. Até onde ele conseguir levar o time a uma disputa de título como o Flamengo está agora. Então, no final das contas, mesmo o Tite não apresentando um bom futebol, mesmo o Flamengo não dando alegria para o seu torcedor como ele previa, como o Flamengo está avançando nas competições, pode ser isso que reste, e no final das contas o Flamengo pode sim sorrir com o Tite. Aliás, você já vê jornalistas falando que, por exemplo, o pilhado da Jovem Pan, ele fala, eu critico o Tite mesmo, só que se ele ganhar algum título eu vou calar a boca. Então, você vê que há um sentimento ali de reconsideração e de aceitação, digamos assim, caso ele chegue em alguma final e ele ganhe um título, e é muito possível que ele chegue. É muito possível que ele chegue na Copa do Brasil, porque ele tem Juventude e tem o Corinthians que não estão em boa fase, principalmente o Corinthians, e ele tem inclusive a Libertadores. A Libertadores ele pode pegar um São Paulo e o Botafogo que estão em melhor fase que ele, digamos assim, o São Paulo jogando dentro de casa e o Botafogo como um todo, mas é clássico. Ele pode passar? Pode. Na Copa do Brasil ele pode passar. No Campeonato Brasileiro, mesmo ele desistindo, ele não tá se desgarrando. Então você vê que, conforme o tempo vai passando, o flamenguista ele vê que tem chance de ganhar título, ele pode aceitar o Tite até o final. Mesmo o Tite não dando tantas alegrias assim a ele. E aí, no final das contas, o flamenguista pode sim sorrir com o Tite, mesmo criticando tanto agora. Eu quero saber o que vocês acham, beleza? Deixa aqui nos comentários esse vídeo, se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima.